Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a professora Risonilde Araújo e é sempre um prazer enorme estar aqui com vocês para mais uma aula de língua portuguesa. Vamos conhecer o objeto de conhecimento da nossa aula 41, né? Objeto de conhecimento, romantismo no Brasil, segunda geração, contexto de produção, romantismo no Brasil, segunda geração, características, romantismo no Brasil, segunda geração, Álvares de Azevedo. Detalhamento, introdução aos aspectos sociais, históricos e políticos que marcaram o período literário, observações quanto à estética predominante do período literário, estudo do estilo de produção literária, do escritor romântico Álvares de Azevedo. Então, vamos começar nossa aula. Muito bem, estamos aqui para a nossa aula sobre romantismo no Brasil, segunda geração. Né? A gente sabe que o romantismo ele surgiu em 3 etapas. A gente vai ver hoje a segunda geração. Por que essa representação aqui desse coração despedaçado? Porque é isso que nós iremos ver na nossa aula, né? Tudo demasiadamente. Né? Então, porque essa segunda geração foi assim? Né? Por isso que foi chamada de ultrarromântico, né? Tudo é em demasia. Mas a gente precisa recordar, né? A primeira geração, vocês lembram? Então vamos ver do que se tratou a primeira geração. Então, a primeira geração nós falamos sobre o indígena, falamos sobre a natureza e sobre a pátria. Então, não esqueça que essa primeira geração, os trabalhos estão voltados para essas temáticas, né? A segunda geração, aí sim, essa que a gente vai ver, nós vamos trabalhar suas características, né? Algumas obras, alguns autores que representaram bem esta época do exagero, né? Do sentimento, das emoções, da solidão. Então, a gente vai aprender muita coisa hoje sobre a primeira geração. E vamos começar, né, assistindo a um vídeo, que é uma obra que expressa muito esta época, né, esse estilo, que é o romantismo segunda geração. Vamos assistir. Então, do que se trata, né? Então, nós vamos ver que esse poema que vocês irão ouvir, né, se trata de uma taça feita de um crânio humano. É um exemplo patente da influência de Lord Byron na literatura romântica brasileira. Pode-se perceber vários temas byronianos, o culto ao prazer, os cenários tenebrosos, tudo isso você pode identificar no poema, no vídeo, né? O cinismo, o pessimismo e a atração pela morte. Então, começa a assistir. Não recues, de mim não foi-se o espírito, em mim verás, pobre caveira fria, único crânio que, ao invés dos vivos, só derrama alegria. Vivi, amei, bebi, qual tu, na morte. Arrancaram da terra os ossos meus. Não me insultes, empina-me, que a larva tem beijos mais sombrios do que os teus. Mas vale guardar o sumo da parreira do que ao verme do chão ser pasto vil. Taça, levar dos deuses a bebida que o pasto do réptil. Que este vaso, onde o espírito brilhava, vá nos outros o espírito acender. Ai, quando um crânio já não tem mais cérebro, podeis de vinho o encher. Bebe, enquanto ainda é tempo, uma outra raça, quando tu e os teus fordes nos fossos.
pode do abraço te livrar da terra e, ébria folgando, profanar teus ossos. E por que não, se no correr da vida tanto mal, tanta dor aí repousa, é bom, fugindo a podridão do lado, servir na morte, enfim, para alguma coisa. Dá para perceber, né, que essa geração é bem mais sombria que a primeira, né? Então, essa é a chamada de segunda geração romântica, ou ultrarromântica, ou byroniana, por conta do seu criador, né, quem criou a segunda geração, praticamente, quem fundou, e é também chamada de mal do século. Então, dá para entender por que, né, mal do século e ultrarromântica, né? Através desse vídeo que vocês assistiram, já tem alguma ideia do que vem por aí. Então, a poesia de Lord Byron, né, a gente vai conhecer um pouco mais sobre ele, quem era Lord Byron, esse moço aí maravilhoso. O inglês foi um dos principais escritores do romantismo europeu, dividido entre a vida luxuosa das cortes, a literatura e as mulheres. Escandalizou a Inglaterra com seu estilo de vida boêmio e relações amorosas extraconjugais. Olha, isso eles faziam muito, né? Essa vida assim, de luxo. Claro que nem todos que podiam, né? Mas viviam mesmo nessa boemia, bebendo, né? Fugindo dos seus compromissos, da realidade, que eles não queriam saber muito, né? Os poetas sentiam-se em uma geração perdida, né? Não tinham muita coisa para fazer. A ideia era se transformar esse movimento no evento mais solto, né, sem compromisso, mas viviam sem nenhum projeto de vida. Então, levavam uma vida desregrada, dividida entre os estudos acadêmicos, pelo menos isso ainda faziam, né, o ócio, quando não estava estudando, nem com seus casos amorosos, ou fazendo uma leitura, estava praticamente sem fazer muita coisa, né? Ali só na imaginação e nos delírios, que era o que mais faziam nesta época do romantismo. Então, não acreditavam nas ideias e valores que levaram à Revolução Francesa e não tinham nenhum projeto. É por isso a chamada de geração perdida, né? Não era como alguns escritores em alguns estilos literários que procuravam, né, fazer algo pela sociedade, escreviam criticando, fazendo uma série de coisas para ajudar, né, na área social. Não, o romantismo ele não veio para pensar na coletividade, ele veio para pensar na individualidade, né? Cada um por si. Então, desinteresse pela vida político-social. Porque quando se fala em política, não vamos falar só em política partidária, o desinteresse era pelas políticas públicas, né? Não tinha essa questão, né, de ver mesmo o que estava acontecendo no mundo, lutar para mudar, mesmo porque eles não tinham essa consciência de mudança, né, porque eles não estavam ali, né? Voltava-se para si mesmo, nós já falamos nessa individualidade, né, que eles tinham, tédio e espera da morte como possível solução. Então era isso que acontecia, né? Para eles, morria, acabava com todos os problemas. E os principais representantes dessa segunda geração romântica, Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu, temos mais o Fagundes Varela e Junqueira Freire. A segunda geração, vamos falar agora de Álvares de Azevedo, que foi um dos maiores representantes, né, da segunda geração. Então, Álvares de Azevedo nasceu em 1831, em 1852 faleceu, né?
faleceu muito jovem ainda. Ele tinha como projeto literário baseado na contradição, então suas obras passeavam aí entre o bem e o mal, né? Algumas situações que eram levadas e chamada face de Ariel, e também a face de Caliban, né? Que é o lado do mal, o lado mais sombrio. E uma grande representação de suas obras está a Lira dos 20 Anos. São suas principais características, porque nós falamos, né, sobre o estilo individual, o estilo de época, já deu para perceber, né, que nós temos as épocas e cada um com suas características específicas. Os autores, os escritores também têm seu estilo individual. Eles são de determinada época, mas também eles escrevem sobre outras coisas, né? Então, por isso que eles têm características próprias nos seus trabalhos. Não quer dizer que todos se voltaram para a mesma temática, né? Alguns, eles escrevem sobre outras coisas que não é bem característica daquela escola, né? Então, a obra, com características góticas, retrata paisagem, quando falo em góticas, né, vem as paisagens sombrias, donzela em perigo, personagem misteriosa. Então, o que mais ele retrata em suas obras, uma das características. Subjetivismo, o romantismo é marcado por isto, né? Melancolia, viviam numa eterna melancolia, eram eternos depressivos, né? Hoje a gente chama de depressão, essa melancolia demasiada, sarcasmo, com muita frustração, amenizada somente com a lembrança da mãe e da irmã, neste momento, né, de dor. Tem a morte como modo de cessar dor física causada pela tuberculose e pelos sofrimentos amorosos. Então, para eles, por que eles destacam a morte? A morte, ela vem, né, para acabar com esse sofrimento. Então, eles não têm medo de morrer, eles pedem isso, né? Porque eles querem se afastar de todos os perigos, de todos os males que a vida está oferecendo ali. Então, para eles, a morte é a melhor forma de se afastar, né? De tudo, de cessar essa dor que não acaba mais. Temos como obra principal, essa obra marcou muito, Noite na Taverna, né? É uma obra composta por 5 histórias paralelas sobre 5 homens que relatam em um bar histórias de terror vivenciadas por eles. Então, essas histórias a gente já vai conhecer um pouquinho desses personagens, né? Vocês vão ver. É um livro que ele não vem aterrorizar o leitor, ele vai colocar o leitor para refletir sobre essas questões, mas é um livro muito forte, né? E muito interessante. E o Álvares de Azevedo também tem sua história, né? Como todos os autores, todos os escritores de cada época. O Álvares de Azevedo fez os estudos básicos no Rio de Janeiro e cursava o 5º ano de Direito em São Paulo, quando faleceu aos 21 anos, vítima de tuberculose e da infecção resultante de um acidente de cavalo. Eles morriam muito cedo, né? Principalmente nessa segunda geração, eles morriam muito de tuberculose, porque eles tinham essa vida mesmo, né, conturbada, iam para as noitadas, bebiam. Então, eles faziam muitas coisas que adiantavam a sua morte, né? Álvares de Azevedo é o poeta mais representativo dessa segunda fase. Sua poesia se destaca pela musicalidade e apresenta uma visão desencantada do mundo, dotada de pessimismo, que é chamado também de mal do século,
morbidez, idealização e sentimentalismo, e o amor, que é um tema bastante presente, nunca chega a se concretizar. Além disso, a atmosfera poética é construída com base na sugestão, sendo, portanto, pouco explícita. O mecanismo para criar esse efeito é a utilização de comparações e metáforas capazes de traduzir os sentimentos do poeta. É o que a gente vai ver no poema a seguir. Tá? Então, você veja todas essas características que o Álvares de Azevedo coloca em sua obra. Vamos lá. Pálida luz. Pálida luz da lâmpada sombria, sobre o leito de flores reclinada, como a lua por noite embalsamada, entre as nuvens do amor ela dormia. Era a virgem do mar, numa escuma fria, pela maré das águas embalada. Era um anjo entre nuvens da alvorada, que em sonhos se banhava e se esquecia. Era mais bela, o seio palpitando, negros olhos as pálpebras abrindo, formas nuas no leito resvalando. Não te rias de mim, meu anjo lindo, por ti as noites eu velei chorando, por ti nos sonhos morrerei sorrindo. Azevedo Álvares de Pálida Luz, in Lira dos 20 anos, São Paulo, Nobel 2009. Então é isso aí, como eles imaginavam muito, eles tinham esse amor platônico, né? Então, nesse poema, ele retrata todas essas passagens, né? De imaginação, de contemplação, ela está ali, ele está observando, mas não é correspondido, é o momento, né? Ele se aproximar, porque ela dorme, né? Está ali e não está vendo, então ele vai lá, se aproxima. Também, quando se fala em utilização de metáforas, de comparação, a gente pode ver aí no final do poema, a gente pode apresentar aqui para vocês, vamos ver aqui essa passagem rapidamente, olha sobre esta metáfora, quando ele fala, não te rias de mim, meu anjo lindo, ele está ali admirando, né? Meu anjo lindo, então essa é uma metáfora, né? Uma comparação implícita. Por ti as noites eu velei chorando, por ti no sonho morrerei sorrindo. Então ele faz, né, essa comparação de forma metafórica. Né? Então a gente vai agora, né, conhecer esses jovens maravilhosos, né? A gente vai falar sobre A Noite na Taverna, de Álvares de Azevedo, é uma história bastante forte, comovente. Então, o resumo da obra a gente vai ler para vocês conhecerem, né, um pouquinho do que se trata Noite na Taverna. A cena inicial parece comum. Amigos reunidos em um bar, conversa alta, risos, discussões, alguns sonolentos, outros bem acordados, eles contam histórias. Parece uma noite qualquer. Mas não é. O enredo, né, a história, gira em torno de um grupo de jovens semiconscientes. Semiconscientes porque eles estão aí bebendo, passaram a noite praticamente acordados, né? Alguns já estão bem, né, ali, tomaram todas, né? Por isso que está semiconsciente, né? Alguns ainda estão um pouquinho conscientes, estão contando as histórias. Então, que conta história de assuntos diversos, mas com elo comum. São trágicas, impregnadas de vícios, e relatam crimes hediondos, que vão de assassinatos a incestos, né? Que é relação sexual entre parentes bem próximos, né? Então, tudo isso faz parte dessas histórias que eles estão contando. De infanticídios, né? Quando vai infanticídio relacionado à infância, criança, e fraticídios, homicídios, que está ali entre irmãos. Em todos os casos, há também amores pervertidos, cujos pares se envolvem em relações delirantes e absurdas.
Então, essa história gira em torno de quem gosta desse tipo de assunto, procure, né, o livro e leia toda a história. Então, os elementos romanescos que a condimentam, né, que dá sabor a essa história: violentação, corrupção, incesto, né, que são as relações entre parentes próximos, adultério, claro, é o que mais rola, né? Então, nessas mesas de bar, a noite inteira, com os amigos, com outras mulheres. Necrofilia, né? Aquelas que gostam de dormir com os mortos, tá ali deitada, né? Com os mortos e tal. Tem gente que gosta disso, então faz parte dessa história. Traição, antropofagia, né? Quem gosta de comer carne humana. Então, gente, para você ver como é forte essa história. Assassinatos por vingança ou amor. Então, a gente vai agora assistir a um vídeo que vai falar um pouco sobre as personagens. Então, você vai conhecer, né, um pouquinho sobre eles. Os protagonistas de Noite na Taverna são, basicamente, os jovens Solfieri, Bertrand, Genaro, Cláudio Zerman, Johan e Arthur, que se encontram reunidos na taverna. Solfieri é um jovem boêmio e alcoólatra, que durante sua história percebemos que é muito persistente para conseguir ter a mulher de volta. Além disso, é necrófilo, ao deitar-se com a mulher morta. Bertrand, ruivo, de pele branca e olhos verdes, alcoólatra e boêmio, influenciado pela amada, muda seu jeito de ser, transformando-se em um ser obscuro e viciado, provocando a própria decadência. Genaro, um pintor bonito quando jovem, puro, pensativo e melancólico. Cínico e despreocupado acerca dos sentimentos alheios, ele afirma durante sua história que vive em uma luta entre o dever e o amor, e o dever e o remorso. Cláudius Hermann, muito rico, não se importava com a desonra nem com o adultério. Era viciado em jogos e principalmente em cavalos. Só pensava na amada Eleonora. Johan, jovem, boêmio, obsessivo, curioso e nervoso, desonra a própria irmã e mata o irmão sem o saber. Arnold, ou Arthur, loiro, de feições delicadas, possuía o rosto oval e faces avermelhadas. Amava muito Geórgia. Muito bem, né? Histórias bizarras. Então, dentro dessa história, há um tempo, né? Toda narrativa, ela está em torno de vários elementos, né? Tem um tempo, cenário, lugar e tal. O tempo, né? A conversa entre os convidados na taverna acontece no tempo presente, que a gente vai encontrar, né? Ele vai contar ali, as ações estão ocorrendo no momento da fala. Então, isso está no capítulo 1 e 7. Então, as histórias contadas pelos rapazes, né, eles também misturam aí o tempo presente com o passado. Então, as histórias contadas com ações que já aconteceram, está lá nos capítulos 2, 3, 4, 5 e 6. A interação dos tempos, né, então há essa mudança de tempo. Uma hora eles contam, né, ações que estão acontecendo ali, naquele lugar, na taverna. Outra hora, eles dão uma viajada para o passado, né? Aí vão também contar suas histórias que já ocorreram, né? O ambiente. Deu para notar, né, por todo o processo que nós passamos, que o ambiente é macabro, que acontece de tudo, né? Nessas histórias, irmão mata irmão, a personagem dorme com o morto, com a morta, e é também um ambiente conflituoso, né, cheio de questões, né, tanto amorosa como questões familiares, e um ambiente mórbido.
Também temos todo o clima como tema. É noturno, histórias que se desenrolam na calada da noite. Então, vocês viram lá que eles estão na taverna, tem, né, numa mesa ali, acontece de tudo, né? Estão bebendo, estão jogando, conversando, um conversa para um lado, conversa outras histórias que estão acontecendo, histórias que já aconteceram, e tudo acontece, né, na noite. Porque nesse período eles estão noturnos mesmo, eles gostam da noite, né? Quem é boêmio gosta da noite. O espaço, a narrativa é cheia de peripécias com grande afluência de espaços diferentes. Então, conforme vai acontecendo a história, a narrativa, como são contadas, eles estão ali contando suas histórias, né? Algumas estão acontecendo ali no momento, as outras, cada uma vai falar como aconteceu, onde aconteceu, em que momento, né? De início, taverna onde o diálogo é travado, né? Então, acontece ali na noitada, onde eles se reuniram para contar suas histórias. Ali no presente, eles estão ali no momento, suas ações estão sendo, né, feitas naquele momento da fala, né, que eles estão contando. Aí vai mudando, né, de acordo com a trama e as histórias de cada um sendo contada. Claro, né, que vai sair daquele ambiente, vai andando para outros ambientes, cada um vai contando a sua, né, cada um vai dizendo o que passou, o que aconteceu, para que o outro pudesse, né, entender, compreender seu estilo de vida. Então, a gente trabalhou já a segunda geração, né, a geração romântica, nós vimos que tem característica muito diferente da primeira geração, né, que a primeira geração era focada em outros aspectos, aí vem essa segunda geração, né, que tem como característica a evasão, ele quer sair do mundo, um pensamento pessimista, pensam muito na morte, né, no que é trágico, né, meio sombrio, porque ele não vê luz no fim do túnel, né, ele só vê a escuridão, não tem perspectiva de vida e tem a morte como um meio para sair de tudo daquele sofrimento, né? De tudo que é mal. Não encaram os problemas, eles querem se afastar dos problemas. Então, esta foi a nossa aula. Espero que vocês tenham compreendido bem o que se passa na segunda geração, um pouco, né? Porque tem várias obras que vocês podem ler, né? E espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima.